Olá, é um prazer recebê-lo em mais um Saber Direito Responde. Eu sou Renata Cesac, professora e especialista de Direito de Seguros e Resseguros, e passamos toda essa semana falando sobre o contrato de seguro, abordamos temas como conceitos introdutórios, os aspectos jurídicos, e acredito que agora a gente possa falar mais sobre alguns seguros, abordando vários outros temas e esclarecendo algumas dúvidas. Estamos aqui com os alunos de Direito para falar sobre os esclarecimentos dessas dúvidas, fazendo novas perguntas e tudo mais. Vamos então à nossa primeira pergunta. Pode-se presumir a má-fé do segurado em um sistema que prestigia a boa-fé objetiva? É uma ótima pergunta. Na verdade, realmente a gente viu toda essa parte do contrato de seguro. A boa-fé objetiva é um princípio básico do contrato de seguro. Então, como é que a má-fé poderia ser presumida? Se a gente for olhar todos os julgados, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a má-fé ela tem que ser devidamente comprovada. Para qualquer tipo de negativa do pagamento da indenização securitária, a seguradora precisa comprovar que houve realmente a má-fé do segurado para perder esse direito à indenização. Vamos à segunda pergunta? Professora, no caso de seguro de vida, há possibilidade do segurado transferir a um terceiro? Se sim, qual é o procedimento necessário para tal transferência? O seguro de vida é um seguro de pessoas. Diferente do seguro de danos, essa transferência ela não é possível. No seguro de vida, o que vai acontecer é que é um seguro de direito personalíssimo e por ser de um direito personalíssimo, a gente não consegue fazer essa transferência como se fosse num seguro de danos. Vamos à nossa próxima pergunta. Como é avaliada a apuração de culpa na circunstância de seguro obrigatório de automóveis, o DPVAT? A gente viu isso em aula, que na verdade o seguro DPVAT, ele vai independer de culpa ou dolo do segurado. Então, independentemente da culpa, o seguro vai ter que cobrir a indenização para as vítimas desse seguro DPVAT. Então, não existe essa apuração de culpa ou não do segurado ou daquele causador do acidente. A questão do seguro DPVAT é uma questão muito importante. Por quê? Porque a gente está falando sobre um seguro obrigatório, é um seguro que é previsto em lei pelo Decreto-Lei 7366, no artigo 20, e é um seguro obrigatório. Todo proprietário de veículo precisa contratar esse seguro, que é o seguro DPVAT. Esse seguro DPVAT ele vai ter 3 tipos de coberturas. Esses 3 tipos de cobertura são por morte, invalidez permanente ou despesas médicas. Esse tipo de cobertura são coberturas para as vítimas de todo o acidente. E esse acidente, essa indenização, essas coberturas, elas vão ser válidas para as vítimas desse acidente de trânsito, independentemente de culpa, esse seguro vai estar coberto. Quanto à renovação do contrato de seguro, ele pode se dar de forma automática? Então, o Código Civil diz que a renovação automática dos seguros podem acontecer, mas deverão acontecer apenas uma vez no seguro de pessoas. No seguro de danos, não existe essa previsão mínima de 1 ano ou de 2 anos, então essa renovação ela poderia, em termos, acontecer independentemente do prazo. Essa renovação automática nos seguros de pessoas, ela vai depender também da anuência de 3/4 dos segurados. E essa anuência ela tem que acontecer independente se o contrato, principalmente se o contrato for coletivo. Por quê? Porque 3/4 desse número de pessoas seguradas vão ter que concordar com essa renovação futura desse seguro. Quais são as penalidades cabíveis envolvidas na fraude de seguros? As penalidades previstas para fraudes de seguros vão depender muito da questão da fraude com má-fé ou da fraude sem má-fé. É até um pouco complicado falar sobre fraude sem má-fé, porque, na teoria, a fraude sempre vai ser com má-fé. Mas é verdade que, em questões de seguros, a gente pode entender que as declarações que não foram exatas, as declarações inexatas do segurado, podem ser em decorrência do desconhecimento do contrato de seguro, e não necessariamente da má-fé ou da intenção de conseguir um benefício em favor desse segurado. Nas causas em que houver comprovada a má-fé, a penalidade prevista para a fraude é a mesma penalidade prevista para o estelionato, pelo crime de estelionato, que seria de 1 a 5 anos de prisão. 1 a 5 anos de detenção. Em relação aos fraudes sem má-fé, o que vai acontecer? Independente das sanções, não vai haver essas sanções cíveis ou sanções criminais, mas vai haver a perda da indenização. Nos 2 casos, haverá perda da indenização securitária.
Quais são as consequências do agravamento de risco na relação contratual de seguros? O agravamento do segurado pode ser intencional, ou seja, o segurado quis agravar, quis concorrer com essa possibilidade do sinistro, e a gente até pode falar, de repente, do agravamento por embriaguez, porque se existir a intenção do segurado de agravar o risco, ele vai perder o direito à indenização. Com relação ao agravamento não intencional, não existirá essa questão da perda do direito à indenização. Então, é preciso avaliar se o segurado concorreu, agravou esse sinistro intencionalmente, ou se não, se de repente ele só agravou sem estar com a intenção de adquirir qualquer tipo de benefício. O Código Civil dispõe em seu artigo 206, parágrafo 1º, que o prazo para a prescrição do contrato de seguro se dá no prazo de 1 ano. Porém, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que para todos aqueles casos que versam sobre a reparação de danos, tanto de produto como de serviço, se dá no prazo de 5 anos. Aí, isto posto, como é que fica essa questão sobre o prazo prescricional do contrato de seguro? Essa é uma questão bastante interessante, porque muitas pessoas dizem que existe um conflito entre as normas, né? Um conflito entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, justamente com relação a essa questão do prazo prescricional. A verdade é que o Judiciário tem entendido de formas muito distintas e não existe ainda uma situação em que realmente é o Código de Defesa do Consumidor ou é o Código Civil. No nosso caso do contrato de seguro, os julgamentos eles têm sido no sentido da prescrição ânua, ou seja, da prescrição anual prevista no Código Civil. Embora o Código de Defesa do Consumidor fale em 5 anos, existem duas possibilidades, na verdade, duas situações em que os julgadores, principalmente do Superior Tribunal de Justiça, eles verificam para saber se eles vão colocar a prescrição ânua ou a prescrição de 5 anos que o Código de Defesa do Consumidor fala. A principal situação é com relação ao, se for por questão de fato do defeito do produto, né, ou do serviço, ou se for por uma questão de descumprimento contratual. Porque eles entendem que o não pagamento da cobertura indenitária é um descumprimento contratual. E o inadimplemento contratual, ela viria para o Código Civil, puxaria isso para a questão do Código Civil. E a outra questão também importante que eles colocam é o seguinte: na legislação civil, existe uma cláusula de prescrição específica para seguros. Em compensação, na legislação consumirista, não existe esse artigo específico para falar sobre seguros. Então, por ser uma matéria específica e por eles entenderem que essa matéria específica, realmente, a legislação civil quis tutelar juridicamente os contratos de seguros, eles entendem que esse prazo seria de 1 ano. Sabendo disso, como que funciona? Se o defeito, por exemplo, existe um julgado muito interessante que fala o seguinte: se esse problema em relação à parte do segurado e seguradora for com relação a um defeito nesse produto securitário, que não tem a ver com inadimplemento contratual, poderia então se aplicar a prescrição de 5 anos. Então, na verdade, não existe assim uma sobreposição de normas ou um conflito de normas. Existe, na verdade, você pode utilizar as duas normas. As duas normas são aplicáveis ao contrato de seguro. Eu falei até em aula sobre isso. Por quê? Porque nos contratos de seguro, existe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É uma relação de consumo. 99% das vezes é uma relação de consumo. A questão é que o Código de Defesa do Consumidor, ele traz o equilíbrio para essa relação do contrato de seguro. Então, entre segurador e segurado, existe um desequilíbrio. O segurado é hipossuficiente por várias situações, e aí o Código de Defesa do Consumidor restabelece esse equilíbrio. E através desse equilíbrio que as outras normas são aplicáveis. Então, o Código Civil também é aplicável, as normas da SUSEP, as normas infralegais são aplicáveis. O Código de Defesa do Consumidor só restabelece esse equilíbrio. Então, ele não se sobrepõe ao Código Civil. As duas normas conseguem conviver bem e são aplicáveis ao contrato de seguro. Atualmente, verifica-se que muitas ações têm sido iniciadas por danos morais contra as seguradoras. Neste aspecto, professora, tem cabimento a indenização por danos morais fundada tão somente no adimplemento contratual? Essas questões do inadimplemento contratual, né, claro que podem gerar, sim, danos morais. Claro que você vai ter que verificar o caso fático, vai ter que verificar a situação que aconteceu, né, o caso, mas sim, o inadimplemento contratual sim pode gerar danos morais e pode gerar realmente a indenização por danos morais. Então vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
Estamos de volta, então, mais um Saber Direito Responde. Vamos voltar às nossas perguntas. Professora, na relação jurídica de contratos de seguro, como funciona o denominado cossegurador? O cossegurador foi o que a gente viu em relação à diferença entre seguro, cosseguro, resseguro e retrocessão. O cosseguro, ele é uma operação de seguros, no qual existe uma pluralidade de seguradores. Então, como funciona? É uma relação jurídica, né? É um contrato de seguro, no qual um dos polos é o polo do segurador, vai ter mais de um. Então, essa pluralidade de seguradores são chamados cosseguradores. São esses cosseguradores que vão, então, assumir essa transferência de risco. Como que funciona essa dinâmica? No contrato de cosseguro, ou seja, nessa relação de cosseguro, cada segurador vai ser responsável por apenas uma parte desse risco. Então, ele não vai ter responsabilidade sobre o valor total desse contrato de seguro. Cada cossegurador vai ser responsável apenas por uma parte. Essa transferência de risco para esses cosseguradores de apenas uma parte, o que vai acontecer? O segurado ele vai ter que concordar, ele vai ter que anuir. Então, existe uma anuência expressa do segurado, concordando com essa possibilidade de ter essa transferência de risco para mais de um segurador. Normalmente é nomeado um segurador que é chamado segurador líder. Esse segurador líder, é ele que vai negociar diretamente com o segurado. Ou seja, o segurado não vai precisar ter que falar com cada seguradora a respeito do mesmo risco. Ele vai poder falar com uma só e ela vai poder fazer, então, essa divisão de risco entre essas co-seguradoras. Quando que isso acontece normalmente? Isso acontece normalmente quando uma seguradora, ela ultrapassa o limite técnico dela ou o limite de retenção. O que é o limite técnico? Cada seguradora tem um limite máximo de responsabilidade que ela pode assumir. Então, se a gente entender que a seguradora vai ultrapassar com aquele problema, com aquele risco, ela vai ultrapassar o valor do limite técnico dela, que normalmente é 3% do PL, né, ajustado da seguradora, então, se forem riscos maiores do que esses 3%, maiores do que esses limites, ela vai ter que ressegurar ou co-segurar. Então, ela vai ter que repassar esse excedente para outras seguradoras, então seria a situação do cosseguro, ou elas poderiam fazer uma operação de resseguro, passar isso para um ressegurador. A cláusula do contrato do seguro de vida que vier excluindo da cobertura do sinistro o condutor de veículo automotor que esteja em estado de embriaguez. No caso, pode ser considerado uma cláusula abusiva? Então, na verdade, essa cláusula não é considerada cláusula abusiva, ela é considerada uma cláusula limitativa do direito. Se a gente entender que a embriaguez é um agravamento intencional do risco, então ele é excludente de cobertura, ou seja, o segurado no estágio de embriaguez, ele vai perder o direito à indenização. No caso dessa limitação de cobertura, a gente ainda não fala sobre cláusula abusiva. A gente fala de cláusula abusiva quando a seguradora ela quer esvaziar o cumprimento dela contratual, ou seja, ela quer deixar de efetuar o pagamento da cobertura securitária por motivos que seriam passíveis de cobertura, né? Nesse caso, o que se quer se guardar é realmente essa questão do agravamento intencional. Se houve um agravamento intencional do risco, ou seja, se ele agiu com culpa grave ou dolo, realmente o segurado vai perder o direito à indenização. Como é que fica a relação prescricional do seguro no Brasil e o seguro no exterior? E há alguma diferença que se possa ser benéfica para o segurado? A questão da contratação de seguros no exterior é uma questão bem controvertida, porque no Brasil, nós não podemos contratar seguros no exterior quando se existe uma disponibilidade de contratação aqui no Brasil. A gente só poderia contratar seguros lá fora se os seguros aqui não fossem ofertados aqui localmente. Então, a questão da prescrição, ela sempre vai ser a prescrição aplicada aqui no Brasil, porque a gente não pode fazer essa contratação se não forem de seguros que não sejam ofertados aqui. Então, a contratação vai ter que ser aqui feita no Brasil e a prescrição vai ser anual, conforme a gente já conversou, que é o artigo 206, parágrafo 1º, inciso 3 do Código Civil. O seguro, como contrato, deve se sujeitar aos mesmos princípios e pressupostos de validade que regem o direito contratual? Sim. A gente conversou isso bastante nas aulas sobre os pressupostos de validade, os pressupostos de validade dos contratos de seguro. Os contratos de seguro, eles são sujeitos a todos os pressupostos de validades que todos os contratos, né, usuais do direito contratual. Então, quais seriam esses pressupostos de validade? A gente fala em autonomia das partes, em capacidade, autonomia da vontade, capacidade das partes e licitude do objeto.
A gente falou bastante disso em aula, sobre a questão da autonomia das partes, sobre a questão da autonomia da vontade, da capacidade das partes e da licitude do objeto. A gente falou também em relação à questão dos seguros, se o seguro de roubo, se o seguro de sequestro, por exemplo, seriam seguros lícitos. Por quê? Porque a gente entende que pela ilicitude, né, pelos crimes que são o roubo, o furto e o sequestro, não poderiam, de repente, existirem seguros para isso. Mas existem seguros para isso. Por quê? Porque a garantia não é o crime, a garantia não é o ilícito, a garantia é a proteção patrimonial que o segurado visa. Então, são seguros lícitos exatamente por isso, porque a licitude do objeto está na garantia patrimonial e não no crime e no delito previsto em contrato. O Código Civil dispõe em seu, salvo engano, artigo 798, que o beneficiário, quando ele se suicida, nos 2 primeiros anos de vigência inicial do contrato, ele não tem direito a receber justamente esse capital. Se o suicídio for involuntário, ele pode ter esse direito? Ele pode ter esse direito, a seguradora pode ter esse direito de limitar essa cobertura? Ou não? O segurado ou a seguradora? A seguradora. A seguradora, isso. Tá. Então, assim, o Código Civil, no artigo 798, fala exatamente isso. Fala que nos primeiros 2 anos da vigência do seguro, o seguro não poderia ter cobertura porque seria considerado um seguro, um tipo de fraude, na verdade. Eles quiseram evitar a fraude, né, no seguro de vida, colocando que nos 2 primeiros anos não teria direito à cobertura. A verdade é que a seguradora ela vai colocar isso dentro do clausulado dela, dentro das condições gerais do seguro, falando que realmente nesse período, de acordo com o Código Civil, não existiria cobertura para suicídios nesse prazo. Mas se a gente entender os julgamentos do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais, esse Código Civil está um pouco ultrapassado em relação à questão da premeditação do suicídio. Porque existem 2 questões. Uma é a premeditação do suicídio e a outra é a questão da fraude do seguro. Então, não necessariamente vai ocorrer uma premeditação do suicídio para fraudar o seguro. Às vezes, a pessoa não contratou o seguro ou não cometeu o suicídio para fraudar o seguro. Então, existem essas 2 situações. Uma situação muito importante também é a questão da comprovação. Porque pela questão da inversão do ônus da prova, a seguradora vai ter que provar que houve uma premeditação desse suicídio para conseguir um benefício em relação ao seguro. Então, a gente precisa ter esses 2 pontos em mente, porque é importante saber a questão da prova e a premeditação da fraude. No que tange a natureza jurídica do contrato de seguro, quais são as principais características? As principais características do contrato de seguro, a gente viu até isso na segunda aula do curso, são a questão da bilateralidade, né? É um contrato bilateral, ou seja, sinalagmático, no qual existem obrigações e deveres para ambas as partes. A gente falou sobre a comutatividade, né? Diferenciando dos contratos aleatórios, no qual existe a equivalência das obrigações. Falamos sobre a onerosidade, ou seja, para cada vantagem existe uma desvantagem, ou cada proveito existe uma desvantagem. Ônus e bônus para ambas as partes, é a questão da onerosidade do contrato. Falamos também sobre a consensualidade do contrato. A consensualidade do contrato diz respeito ao contrato ser finalizado, aperfeiçoado apenas com consentimento das partes, não sendo necessária a questão da solenidade ou de alguma formalidade adicional pelo aperfeiçoamento do contrato. Então, o contrato ele é consensual, bilateral, comutativo, oneroso. E a gente falou mais de 2 questões, de ser adesivo, ou seja, da adesividade do contrato de seguro, e também falamos do princípio da boa-fé objetiva. Então, o contrato, os aspectos jurídicos seriam esse: bilateral, comutativo, oneroso, consensual, adesivo e de boa-fé. Por que alguns doutrinadores têm classificado o contrato de seguro como contrato de adesão? Falamos também isso na aula, né? A questão do contrato de adesão. A adesividade do contrato de seguro se dá por vários motivos, mas os principais motivos porque ele possui as principais características dos contratos de adesão. A gente falou em aula que os contratos de adesão, eles possuem essas principais características. Uma delas é a questão da formulação unilateral do contrato, ou seja, só uma das partes escreve esse contrato. Esses termos e condições são pré-estabelecidos, então, além de eles serem feitos apenas por uma parte, eles são pré-estabelecidos, os termos e condições. E a questão da adesão, que seria a forma de contratação, por meio de adesão. E a 4ª questão é com relação a você poder
contratar isso em massa. Por que contratar isso em massa? Porque aqueles contratos de seguro, eles estão colocados ali à disposição para várias pessoas contratarem. Então, é uma regra geral e uniforme, é uma disposição geral e uniforme. Então, por essas 4 características, é que o contrato de seguro, ele é um contrato de adesão. A gente também tem que lembrar que, justamente, uma das características fundamentais do seguro é a mutualidade. E a mutualidade é uma união de esforços de um grupo grande de pessoas com interesse em comum. E essa mutualidade, que é o conceito fundamental do seguro, faz com que realmente o seguro seja um contrato de adesão. Ao longo do curso do Saber Direito, durante a semana explanado pela senhora, foi falado o conceito sobre extinção, prescrição e também no Saber Direito Responde Aqui, com os acadêmicos aqui presentes, foi tirado algumas dúvidas. Só que, na verdade, eu reconheço que essas dúvidas não devem se prender somente a gente. Teria como repassar informações para o telespectador que está assistindo a gente sobre algumas informações de como contratar o seguro? A gente tem que pensar que o contrato de seguro é um contrato de adesão, então os termos e condições vão estar pré-estabelecidas e vão ser formuladas pelo segurador. E acredito que as informações mais importantes na contratação de um seguro seja realmente verificar e analisar esses termos e condições. Acredito que, em termos de seguros, são poucas as pessoas que conhecem exatamente o que estão contratando ou leem realmente o que está na apólice de seguros. Essas informações, elas são importantes antes até da gente contratar. Antes de fechar o negócio, é necessário que a gente entenda o que está sendo contratado. Então, a leitura desses documentos, desses formulários, até o preenchimento correto vai depender dessa leitura. Então, a contratação, eu acho que inicial, a principal coisa que a gente tem que perceber, a principal informação é justamente a leitura de todos esses documentos para fazer uma boa contratação. Se a legislação que disciplina o seguro brasileiro é tão antiquada, como é possível a existência do contrato de seguros tão modernos e diversificados? A legislação ela é antiquada, porque talvez realmente a gente tenha uma legislação, que é o Decreto-Lei 7366, que é antigo, mas a gente também tem um Código Civil de 2002 e a gente tem as leis, as normas infralegais que a gente pode considerar assim, que são as normas da Superintendência de Seguros Privados. Essas normas, elas são constantemente revalidadas, reformuladas e elas realmente vão atender outros aspectos além daqueles seguros que já formulados pelo Decreto-Lei 7366. A verdade é que o seguro, ele é muito atrelado à atividade econômica, né? Muito atrelado à questão da economia dos negócios. Então, realmente, ele vai demandar essa questão de formularem seguros mais apropriados para essa nova realidade. Então, chegamos a mais um fim ao Saber Direito Responde. Obrigada por sua companhia. Até mais. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br.